Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal GBus, o Grilo Pensante. Obrigado por visitar e espero que o conteúdo lhe agrade. Esse vídeo de hoje ele é a reprodução de um artigo que foi publicado agora, no dia 12 de janeiro de 2025, e o nome é Autocura. E este, então, é o artigo. Tem uma expressão popular que diz mente sã, corpo são. Quer dizer que, se você mantiver sua mente leve, arejada, sem sentimentos pesados, como raiva, ódio, ciúmes, inveja, orgulho e todas as demais mazelas mentais, ou em outras palavras, se tiver uma mente saudável, seu corpo irá refletir e você deixará de contrair muitas doenças. Isso, claro, é verdade. Porque as doenças, como regra geral, muito antes de se manifestarem em nosso corpo físico, elas nascem em nosso corpo energético, grande parte em decorrência dessas emoções e sentimentos negativos. Por isso, se você não alimentar os sentimentos negativos, não irá alimentar as futuras doenças em seu corpo, e assim muitas jamais se manifestarão. Só que tem um probleminha no meio do caminho. Esse probleminha é o rumo que as coisas tomaram nesse último século. Desde o início do século XX, as indústrias alimentícia, química e farmacêutica, que são dominadas pelas grandes corporações mundiais, que por sua vez são controladas pelos seus maiores acionistas, que são para todas elas um mesmo e pequeníssimo grupo de grandes firmas de investimento, você sabe de quais estou falando, não? Por alguma razão que extrapola o mero lucro financeiro, elas passaram a criar venenos para a nossa saúde. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, com o uso da propaganda ao longo dessas décadas, eles moldaram nossos hábitos alimentares para níveis bem pouco saudáveis, pois fomos induzidos a conduzir os produtos danosos à nossa saúde e a comer em excesso. Antes disso, aquele ditado acima, aquele ditado dito antes aqui, era verdadeiro. Hoje já não é mais tão simples assim. Então hoje, para mantermos um corpo são, é necessário muita dedicação e algumas doses de sacrifício no sentido de mudanças de hábito. O lado bom disso tudo é que compensa e muito. A autocura é uma realidade. Ela é possível e é viável para qualquer um. Porém, nosso mundo se tornou tão nocivo em tantos aspectos que escapar dos venenos que nos cercam requer realmente muito esforço. Mas o que podemos entender efetivamente por autocura, talvez seja a pergunta mais importante a ser feita. Muito embora a primeira ideia que esse termo remeta seja de curar doenças do corpo, seu significado é bem mais amplo e profundo. Significa alcançar um equilíbrio total entre a mente e o corpo, pois o corpo nunca será são se a mente estiver doente ou em desequilíbrio. Quando alguém alcança esse objetivo, ou este nível de consciência, é estabelecida uma conexão interior com a sua energia vital, com a sua luz divina, e isso traz uma compreensão mais abrangente da realidade e do sentido da vida. Essa compreensão leva a pessoa a viver em harmonia consigo mesma, sem conflitos, e ela começa a automaticamente buscar soluções para melhorar também o seu corpo, para alcançar o equilíbrio total entre mente e corpo. Alcançar esse equilíbrio interior significa se colocar em uma posição neutra em relação a todos os distúrbios e desequilíbrios do mundo que nos rodeia. Significa vibrar sua frequência através do controle das emoções e sentimentos em um nível mais alto, de amor, de paz e harmonia, sem se permitir cair na avalanche de emoções e sentimentos que o mundo provoca incessantemente. É se colocar acima dessas turbulências. É observar sem se deixar afetar, buscando contato com a sua consciência interior. Dessa forma, a pessoa passa a criar sua própria realidade, uma realidade de paz e harmonia. O universo sempre responde se sintonizando com a nossa frequência. Por isso, ao elevarmos a nossa frequência acima das turbulências que nos rodeiam,
a nossa realidade começa a refletir aquilo que está em nosso interior. Isso é o universo colaborando com a nossa força de vontade. Ok, mas então, como alcançar esse equilíbrio? Bom, isso depende apenas de nós mesmos. São muitas as opções para quem deseja aprender a dominar o seu ego e buscar o equilíbrio interior. É preciso apenas querer, buscar os conhecimentos e entrar em ação. São muitas as maneiras, mas o caminho é um só e é para dentro de si mesmo. Mas, evidentemente, o corpo também precisa ser bem tratado. Não basta buscar o equilíbrio mental. Além dos alimentos industrializados, repletos de elementos danosos à nossa saúde, como comentado antes, também precisamos controlar a gula, porque aprendemos pelos padrões sociais que comer bastante é sinal de saúde. Grande e perigoso engano ao qual nós fomos induzidos ao longo de todos estes últimos 100 anos. Comer demais é por si só uma fonte de doenças e desequilíbrios fisiológicos. Comer demais e errado é ainda pior, pois damos ao corpo uma missão que ele não é capaz de realizar. Na vida cotidiana da correria diária, acabamos, de uma forma geral, por nos alimentar muito mal, com alimentos pobres em nutrientes e ricos em gorduras, em sal e açúcares. A indústria e a propaganda nos levaram a este comportamento. E essa má alimentação é, sem a menor sombra de dúvidas, a causa maior de muitos dos males corriqueiros da atualidade. Obesidade, hipertensão, diabetes e muitas das outras enfermidades comuns hoje em dia. Isso ocorre porque comemos errado e em excesso. Comer mais do que nosso corpo tem capacidade de processar e metabolizar gera diversas consequências que refletem em nossos órgãos, que ficam sobrecarregados e passam a não funcionar corretamente. Então surgem a barriga e o excesso de peso. É um efeito dominó, e quando percebemos, temos dor aqui, dor ali, doença assim, doença assado, e não sabemos o que está causando tudo isso. Bom, comece a procurar na sua alimentação. Comer se tornou, ao longo desse último século, e por indução da indústria e da propaganda, em um objetivo, um prazer a ser saciado, um fim em si próprio, e não um meio apenas para manter o corpo nutrido. Quanto mais, melhor. Quando o correto da alimentação deveria ser o de consumirmos apenas o necessário para mantermos o corpo saudável e em forma. Nesse sentido, estamos então na contramão da história, e isso potencializa grandemente as doenças que conhecemos tão bem. Então, para que se possa alcançar o equilíbrio entre mente e corpo, precisamos cuidar muito bem de nossa alimentação, principalmente quem já passou dos 30 anos de idade. Uma alimentação leve, sem excessos, com foco em alimentos naturais, não industrializados, com o tempo opera verdadeiros milagres em nosso corpo. Evidentemente que exercícios físicos regulares também ajudam muito a manter o corpo oxigenado e flexível. Porém, tem mais uma coisa aí. Um reforço muito precioso nessa questão da alimentação é a prática do jejum. O jejum funciona como um depurador para o nosso organismo. Aqui estão alguns dos efeitos positivos que o jejum pode proporcionar. Para os homens, cerca de 13% no aumento da testosterona apenas nas primeiras 13 a 15 horas de jejum. Isso é bastante coisa. Diminui as inflamações do corpo, melhorando as articulações e todos os males decorrentes de inflamações. Pela falta do alimento, o corpo reage aumentando as suas defesas e provoca uma regeneração das células, eliminando as não saudáveis, que são chamadas de células senescentes, reciclando assim todo o organismo. Reforça as células saudáveis em um mecanismo chamado de autofagia, no qual as células saudáveis consomem as menos saudáveis, como ensinou o médico japonês Dr. Osumi, que em 2015 ganhou o Prêmio Nobel utilizando esse termo para esse processo. Enfim, são muitos os benefícios para quem pratica o jejum.
Porém, não é recomendado iniciar o jejum sem uma orientação prévia. Procure se informar sobre as melhores técnicas para o seu corpo, pois existem recomendações específicas para diferentes idades, peso, etc, etc. Né? Quando se cria o hábito da alimentação saudável, o que significa consumir primordialmente alimentos de qualidade e em quantidades reduzidas, aos poucos o equilíbrio corpo e mente começa a se alinhar naturalmente e se inicia uma transformação na vida da pessoa. Isso, claro, desde que somado à busca pelo equilíbrio mental ao mesmo tempo, né? Um dos grandes benefícios é que você passa a frequentar cada vez menos a farmácia e as clínicas médicas. A medicina alopática convencional, com todo respeito aos profissionais do ramo, não existe para nos curar das doenças, não. O foco da indústria farmacêutica está no lucro e não em melhorar a saúde da população. Por isso, hoje, nas cidades mais populosas, tem praticamente uma farmácia em cada esquina. E também por isso, um dos lemas da indústria farmacêutica é: apesar de parecer um meme, isso aqui é uma grande verdade. Um doente curado é um cliente perdido. A maioria dos medicamentos age nos sintomas e não nas causas das enfermidades. E quase sempre acarretam efeitos colaterais, que muitas vezes nos levam a necessitar de outros medicamentos. E assim seguimos, tomando remédio atrás de remédio e ficando cada vez menos saudáveis. Então, que medicina é essa, né? O correto da medicina seria o médico investigar o que está causando a enfermidade, ao invés de simplesmente tratar os sintomas e enviar o paciente para casa. É o que fazem algumas culturas da medicina oriental e a homeopática. Elas investigam as causas e as tratam, enquanto também trabalham para amenizar os sintomas. Por isso, conseguir sair desse círculo vicioso das farmácias é um avanço grandioso na vida de qualquer pessoa. Certo. Ok. Então, vimos que o equilíbrio mental e uma alimentação sadia e balanceada podem promover a autocura, correto? Correto. Mas ainda faltou dizer o que exatamente significa a autocura em um sentido mais amplo. A autocura significa a elevação espiritual. Quer dizer que você sai de um patamar de alguém totalmente dominado e teleguiado por um sistema que nos mantém aprisionados e passa a ser livre, dono do seu próprio destino, co-criador da sua própria realidade. E mais ainda, que ao deixar essa existência, você estará muito mais capacitado para decidir seu próprio próximo destino por si próprio, pois você já se elevou enquanto ainda encarnado aqui na Terra e já está exercendo a sua própria vontade, a sua própria força de vontade. Então, isso significa a liberdade. Então, não espere, não pense, comece agora mesmo. Não tem nada para perder, tem muito a ganhar. Então é isso, pessoal. Esse foi o artigo de hoje. Rápido, simples e direto. Espero que essas palavras, rápidas palavras aí, possam ajudar a inspirar e levar um pouco de luz na sua vida e na sua realidade, assim como tem trazido na minha e de muitas pessoas que eu conheço que também seguem esse caminho. Então, até a próxima. Obrigado por assistir e até mais. Namastê.